tudo bem? Eu sou Isabel Nazarete e está começando mais um programa Isabel Nazarete no Mundo da Fama. E comigo, Isabel Nazarete, com muitas novidades, memes e um convidado muito especial, Johnny Robson. Tudo bem? Tudo com você. Tudo jóia. Ele vive de fazer e expor suas artes. Então vamos bater um pouquinho de papo? Bora lá. Seja bem-vindo ao meu programa. É uma honra ter você aqui. E me conta, como a arte entrou na sua vida? Bem, eu desde sempre gostei de ver arte pelas ruas, né? E aí, através dos grafites que eu via na rua, foi onde eu me interessei por fazer arte mesmo, assim, uma coisa que me chamava atenção, que eu achava que era importante, que eu achava que era interessante, que eu me identificava, né, sendo um artista da periferia, que lá a beleza era outra, né? Não era aquilo ali que eu via na rua, quando eu via no centro da cidade, via o grafite do Teste e outros artistas que tinham naquele momento ali. Entendi. E como você define o seu estilo artístico? Aí depende, né? Porque na verdade eu faço várias coisas, né? Eu sou palhaço, eu sou grafiteiro, faço várias coisas, né? Cada uma dessas coisas tem um jeito, um formato, mas eu acho que a coisa que iguala todos esses trabalhos meus é a linguagem da rua, né? A linguagem urbana. Eu consigo promover de interessante que não é só interessante para mim, mas para outras pessoas que conseguem vivenciar e perceber e saber a diferença do meu trabalho para outros trabalhos. Acho que é isso. Entendi. E você como artista itinerante, qual foi o lugar mais inusitado que você expôs sua arte? Uai, não sei dizer qual lugar mais inusitado, não. Já fui em dos lugares mais diferentes, né? Assim, né? Tipo, inusitado não sei porque é uma experiência do fazer, do viver, né? Então, assim, eu já apresentei desde um lugar lá dentro do buraco na favela, como nas grandes mansões que tem pela cidade, em grandes festivais de circo. Eu acho que nada disso é inusitado, né? Eu acho que é um lugar que a gente se coloca, é um lugar que a gente se propõe a fazer, o nosso trabalho com gosto, com carinho, com coragem. Eu acho que é muito isso, né? Pensando. Não acho nenhum lugar inusitado. Já tive em vários outros lugares que foram necessário o trabalho, assim, né? Sim, Eu acho que é por aí, assim. entendi. E você disse que faz vários tipos de papéis, né? Qual você mais gosta? Qual é mais especial para você? Então, eu acho que o circo, né, é uma linguagem a qual eu consegui me sustentar. O circo foi, eu acho que a primeira ferramenta que ninguém consegue me tirar ela, né? Já tive várias profissões, sei fazer muitas coisas, mas eu acho que o circo é a linguagem que mais me promove quanto pessoa, porque através do circo eu posso ir na favela, posso ir falar com o governador, com o Papa, eu posso falar bem, eu tenho vontade de falar, né? Sem, sem nenhum medo, né? Sem nenhum tipo de, de medo de ser reprimido, porque na verdade o circo ele te traz uma liberdade muito interessante, né? Tipo, ali você depende exatamente do seu corpo, do que você faz, né? Você não precisa de uma outra ferramenta, se apegar e ter um algo a mais que vai te projetar. Tipo, se você vai pintar, você precisa de uma tinta, uma caneta, um lápis. Agora o circo, né, é só você estar no estádio, você não precisa de um figurino, né? Você não precisa de nada, né? A presença, a coisa que vai te fazer você sentir essa linguagem mesmo, né? Da vivência mesmo, né? Então acho que o circo é a ferramenta mais potente que eu tenho de transformação minha e das pessoas que conseguem
vivenciar esse momento comigo ali, que eu tô compartilhando, e elas compartilhando comigo. Legal. Mas vamos para uma notícia? Ela... A pergunta do passo-repassa que fez Celso Portiolli rir da cara de um participante. Um participante do passo-repassa impressionou Celso Portiolli neste domingo, dia 15. Victor Sarro demonstrou saber de cor vários dos elementos da tabela periódica, mas não soube a resposta certa à pergunta da dinâmica. O apresentador debochou da cara do humorista. Não serve pra nada mesmo. No domingo legal, durante o programa Quadro de Perguntas e Respostas, os times foram formados por casais separados entre homens e mulheres. O time azul foi composto pelo cantor Ferrugem, o youtuber Renato Albani e também o youtuber Júlio Cossielli. E o humorista Victor Sarro. No time amarelo, as respectivas mulheres. A influenciadora Thaís Vasconcelos, a bailarina Juliana Fructuoso, a influenciadora Tatá Stanek e a médica Maria Vieira. Celso Portiolli fez uma pergunta à equipe masculina. Quais são as duas vogais que sozinhas não representam nenhum elemento químico na tabela periódica? Para a surpresa do apresentador, os homens começaram a agir como se a questão estivesse ganha, pois Victor Sarro supostamente seria um especialista no assunto. Ele começou a dizer vários dos elementos da tabela periódica, o que impressionou os colegas. No entanto, na hora de responder a pergunta específica, Sarro admitiu que não sabia e passou para o time rival. Celso Portiolli não perdeu a oportunidade de afinetar o participante e fez questão de rir da cara dele. Não adianta nada ter muito conhecimento, não serve para nada, debochou dele. As mulheres também não souberam a resposta e os homens decidiram pagar e fazer uma prova para não perder pontos. Victor Sarro pediu para chutar a resposta sem falar nada, só para ver se acertaria. Ele chutou as vogais A e I, mas a resposta correta era A e E. Mesmo assim, Portiolli seguiu impressionado com o conhecimento dele da química. Caramba, o cara sabe a tabela periódica, disse o apresentador. Antes de dar início à prova dos homens. E aí, o que você achou? Eu acho que eu não usei a tabela periódica pra nada na vida. Não é E algo eu acho que usa, né? não é algo, tipo, que eu utilizo, né, no meu cotidiano e tal. Não é algo que eu utilizo no meu cotidiano, né? Então eu não utilizei ela pra nada, mas já utilizei outras coisas que não foram ensinadas na escola, né? Acho que poucas coisas que eu aprendi na escola eu pude utilizar na minha vida de artista, né? Porque é isso, né? O ensino que se tem nas escolas, o formato do ensino público, principalmente, é uma coisa que eu acho que tem um abandono muito grande, né? Então, quando eu formei na universidade, eu percebi que lá era uma criança, que eu fui uma criança, assim, que eu perdi muito por ter esse momento na escola pública, né? Porque, assim, não dava para aprender, né? Muita coisa, né? E aí é justamente isso, né? Eu não aprendi a coisa da tabela periódica, mas eu aprendi como eu sobreviver dentro de uma universidade, me formar dentro do tempo previsto, conseguir utilizar daquele conhecimento que eu aprendi na prática, na vivência, utilizar ele hoje, né? Agora, essa semana, acabei de finalizar uma exposição minha, né? De 25 anos de trabalho, né? E assim, fiz todas essas coisas, até hoje não usei a tabela periódica para nada. Então, para mim, não faz uma diferença. Ai, ai. Mas teve alguma coisa assim na escola que você lembra que usa bastante ou já usou? Na verdade, assim, eu acho que o que eu mais aprendi na escola foi lidar com meus traumas, né? E aí, esses traumas que eu aprendi na escola, hoje eu utilizo eles para fazer outras coisas. Eu acho que o mais importante é isso, né? Toda aquela violência que eu recebia de certos professores ou até dos próprios amigos, né? Aprender a transformar isso de uma forma mais leve, conseguir comunicar de uma forma mais tranquila quando eu tenho, né,
a oportunidade de lidar com essa situação. Então eu acho assim, mais do que aprender a somar uma língua portuguesa, um pouco sobre a história, né? Que depois quando você cresce, tudo que você viu que você aprendeu na história da escola, você não utiliza ela para nada, né? Porque o conhecimento ele tá para outros lugares, né? Tá muito direcionado esse da escola, né? Então, assim, ele não te dá. Você tem menos oportunidade de aprender o que é um desenho de uma forma específica, que é um desenho da forma livre, porque dentro da escola mesmo existe uma cartilha a qual você tem que desenhar daquele jeito, tem que alcançar, ou você vai ser um bom artista, assim, ou você vai ser um bom cidadão, né? Porque na escola eles não te ensinam a ser um artista, né? Eles te ensinam um pouco de cidadania, né? Então, eu acredito que acho que o que eu aprendi mesmo na escola, vendo hoje, vida real, que serve para mim, é lidar com esses traumas, lidar com as frustrações, com os problemas, entender que não é aquela forma que eu vou conseguir progredir na vida, né? Então, acho que é isso, né? Mais a questão dos traumas mesmo. Eu acho que bom, né? Também matemática e português, que é importante, né? Pra gente não ser enganado, né? A gente saber uma interpretação de texto é importante, saber fazer uma conta é importante, saber a medida do seu trabalho, o quanto ele te custa para você cobrar, isso é importante. Mas mais do que isso, no cerne da coisa mesmo, é essa coisa, né? As frustrações que eu aprendi lá quando criança, hoje a minha filha já não passa tanto, porque ela já estuda num outro tipo de escola, como a gente cobra dela é um outro jeito, que não é o mesmo que meus pais cobraram de mim. A gente tem mais uma leveza, ela tem um momento mais lúdico, é mais interessante, né? Eu acho que é isso, eu aprendi que eu não quero para ela o que eu tive naquele tempo. É isso. Legal, hein? Interessante. Então você quer uma coisa para sua filha que você não teve. Com certeza, assim, na verdade, eu até tive, né, várias coisas, mas essas coisas que me foram oferecidas não são boas para ela e nem para ninguém. Eu acho que é bem isso mesmo. Entendi. Mas agora vamos de meme? Bora lá. Uma garotinha estava brincando na cama ao lado de um forno e de repente, olha só o que aconteceu. Pera. Desce, sobe, empina e rebole, toda delícia, toda gostosa. Desce, sobe, empina e rebole, toda delícia, toda gostosa. Eita, Giovana! Mãe, o forninho caiu! E aí, o que você achou? Achei bem sem graça. De verdade, eu achei bem sem graça. É muito o que se vende hoje, né? Mas você não teve dó da menina, não? Não tive dó dela, não. Aí eu fiquei com dó. A bichinha lá tava tranquilinha dançando com a irmã. Acho que é a irmã. Aí lá no forno cai. Ah, mas acho que né? Acho que rola uma frieza. Acho que a gente gosta de coisas que geram o riso de verdade, não um riso espontâneo, assim, né? Então eu não senti vontade de rir, não. Achei tão sem graça. Mas tá tudo bem. Agora vamos para um rápido intervalo e agora voltamos.